Que tal fazer um check-in com o seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast da Well Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. E para fazer esse check-in conosco, temos o prazer de receber Fabiola Anciotto. Fabiola, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, a Fabiola, ela é diretora de RH na Zeiss Vision. Ela estava contando um pouquinho aqui do histórico da Zeiss, que é maravilhoso, e ela vai trazer mais informações para a gente sobre gestão de pessoas e cultura organizacional, liderando iniciativas que promovem tanto o desenvolvimento profissional quanto o bem-estar dos colaboradores. E esse é o nosso tópico, né? Hoje, como que a cultura organizacional influencia nisso tudo. Eu sou o Paulo Crepaldi, o PC, especialista em design de comportamento humano, e serei o seu host no episódio de hoje. Fabiola, eu queria começar já a gente trazendo esse assunto. De que forma a Zeiss Vision promove essa harmonia entre o desenvolvimento pessoal, profissional dos colaboradores dentro da cultura organizacional? Excelente pergunta, Paulo. A gente tem uma estratégia no qual tem um conjunto de ações mobilizados para apoiar o colaborador nesse processo. Acho que o primeiro ganho que a gente tem é com uma agenda produtiva. Então, esse material, quando você entra nas AIS, você recebe no seu onboarding e ele funciona de verdade, né? Então, a gente não marca nenhuma reunião fora do horário de trabalho. Isso é disseminado fortemente no board da empresa, então eu me lembro claramente quando eu entrei, acostumada com aquela vida louca, insana, puxei a minha gestora para uma reunião dia 6h15. Eu falei, nossa, não consegui nada aqui. Ela, não, acho que você não viu o material da agenda produtiva. Então isso é real e é super importante. Uma outra coisa interessante que a gente tem uma equipe de massagem que vai 2 vezes por semana também. A gente tem verificado, junto com a área de saúde, alguns diagnósticos de muita dor, né? Dor nas costas, dor em lombar. Então, a gente tem essa preocupação, a gente sabe o quanto a massagem pode ajudar. Ergonomia total. A gente também conta com fisioterapeutas disponíveis na nossa fábrica para apoiar as pessoas. Uma outra ação que a gente tem também é o home office. Então, quando você traz o home office e o híbrido para dentro da empresa, é uma atitude de bem-estar, né? Eu posso ter mais tempo para mim, eu posso promover um equilíbrio aqui, e aí eu consigo também juntar algumas coisas. Além disso, a gente tem a ginástica laboral, de praxe, então, para apoiar as pessoas, tudo para incentivar, de fato, que as pessoas se movimentem e que se cuidem. Eu acho que quando a gente fala de bem-estar, tem muito disso, né? O cuidado consigo mesmo. 18 anos aí da sua experiência nessa área aí. E eu queria que você contasse um pouquinho. Tudo isso precisa de um planejamento, precisa de uma estratégia para integrar nessa cultura organizacional. E aí, qual que é o impacto, né? Quando isso impulsiona o crescimento profissional, como é que vocês enxergam isso lá na Zeiss Vision? Então, para a gente é super importante, porque a partir do momento que eu faço a disseminação do bem-estar como parte da agenda do colaborador, ele tem mais tempo e organização para cuidar da sua carreira. Então, tem um crescimento profissional muito forte com relação a isso. Eu tenho um tempo para fazer isso, né? Eu tenho uma vida, então eu trabalho, eu posso estudar, eu posso cuidar da minha família, e é muito sério isso para a gente. Fora isso tudo, tem uma conexão com os valores da empresa. Então, a Zeiss atua muito forte, né, com 4 valores hoje que a gente gosta muito de disseminar. Então, o primeiro deles é o valor do empower. Eu encorajo, eu deixo as pessoas tomarem as suas decisões com mais autonomia. Quando eu faço isso, eu faço um link com o crescimento profissional, com o que eu tenho mapeado para a minha carreira. Um outro valor é o serve, né? Então, servir é muito importante. A cultura europeia, ela traz muito o foco no cliente, o quanto para a gente ouvir o outro lado e entender que a gente não sabe tudo. Então, isso tudo se conecta com esses valores e a gente vai trabalhando junto com os colaboradores para culminar numa estratégia aí que, de fato, possa apoiar a carreira de todo mundo. Não, maravilha. E aí, quais são, então, os desafios? Porque a gente sabe que não é fácil promover uma cultura de desenvolvimento. Eu imagino que nas Zeiss Vision seja muito diferente. A gente está discutindo isso aqui nos outros episódios. Como é que você vê isso? Você sabe, quando eu penso nessa pergunta, Paula, de desafio,
O maior desafio para o nosso desenvolvimento é o próprio ego. Então, se eu acho que eu sempre sei tudo, fica difícil me desenvolver. E a gente fala muito para os colaboradores, né? E no time de gestão, fortemente. A humildade e eu sempre aceitar que eu sempre vou aprender, que eu sempre posso estar me desenvolvendo, é o primeiro caminho para eu aceitar que eu posso me desenvolver. Então, quando eu olho para esse comportamento de servir e que eu sou um ser em evolução e que eu estou sempre aprendendo, é aí que eu acho que é um caminho. E esse é o maior desafio de uma área de recursos humanos, quando as pessoas acham que sabem tudo. Não, mas isso aqui eu não preciso mais. Não, esse discurso está muito raso. E eu falo, sempre tem alguma coisa que você pode tirar. Quando você mentora alguém, com a sua experiência, com o seu compartilhamento, você também está aprendendo. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente encontra numa cadeira de RH. E aí você combina isso com planos de desenvolvimento, com outras estratégias de crescimento, mas desde que a pessoa entenda que sempre tem um caminho para eu aprender e me desenvolver. Olha, vocês escutaram o que ela falou, eu achei maravilhoso. Fabíola, repete lá pra gente, assim, esse negócio do ego eu achei sensacional. Como é que é? A gente acredita muito, né, que o ego pode ser a grande armadilha para qualquer processo de desenvolvimento. E aí, como é que faz para superar essa armadilha? Como é que vocês fazem lá nas AIS? Ótimo. A gente, então, faz um processo de plano de desenvolvimento, a gente tem toda uma etapa de avaliação. A AIS é uma empresa que preza muito por feedbacks e diálogos, então a gente tem um programa global que a gente chama de PDD, que é um processo de diálogo contínuo, no qual os colaboradores fazem uma autoavaliação junto com os seus gestores, depois com conversas de diálogo, para que eles possam chegar numa conclusão juntos de um processo de desenvolvimento para aquele ano. E com isso, você vai montando todo um plano de desenvolvimento. Não é nenhum segredo, não é nenhuma... A gente fala que não é nenhum banho nas águas do milagre que vai tirar a pessoa de um status quo e colocar em outro, mas é um processo que a gente acredita que seja essencial para que as pessoas olhem para si mesmas e possam, de fato, estar cuidando da sua carreira. Você estava citando para a gente os valores, né? Eu queria saber quais são as práticas, então, culturais que você considera, assim, essencial para o crescimento e desenvolvimento desses colaboradores. Legal. E de maneira sustentável, né? Isso eu acho que isso é importante, né? A gente tem algumas práticas importantes na área de recursos humanos, disseminadas com os gestores e colaboradores. A primeira delas que eu gosto muito de citar são os rituais. Então, o próprio ritual de uma reunião semanal que a gente tem com os times é super relevante, porque através do walk the talk, né? Então, eu estou dando um exemplo. O que a gente vê acontecendo semanalmente nas interações entre gestor e time fala muito do que é aquela cultura. Então, esse é um ritual que a gente não abre mão. Um outro ritual muito importante é as conversas de one-on-one. Ou seja, eu tenho mais constância na conversa com o meu gestor, mais relações de confiança vão se estabelecendo à medida que eu tenho mais tempo de qualidade com esse gestor. E com isso eu vou, de fato, olhando para o meu crescimento e para o crescimento da empresa. Então, temos as reuniões semanais, temos as conversas de one-on-one, a própria ação do Global, que eu citei há pouco, do PDD, né, que são os diálogos de desenvolvimento. Isso acontece de forma global, então a gente está exatamente nesse mês agora, no mês de conversas de diálogo. Isso acontece no mundo inteiro. E é muito interessante porque a empresa inteira se volta para isso. E uma outra prática importante que a gente tem é desse cuidado. A ZAIS é uma empresa de acolhimento. A gente tem uma cultura de acolhimento, uma cultura de cuidado. Essas práticas de estar sempre olhando para a saúde do colaborador é importante para a gente e acho que isso vai montando ali um conjunto de ações e rituais para nós. E isso deve ter trazido para vocês diversas lições, né? De implementar essas práticas, de ouvir os colaboradores. Eu queria que você contasse um pouquinho quais são esses aprendizados, né, de estar envolvido nessa cultura. Muito legal. A gente faz pulsos a cada 3 meses de escuta. Então, essas pesquisas pulso que a gente chama, é para ouvir, de fato, o que é relevante ou não daquilo tudo que a gente está aplicando. Quando a gente solta esse tipo de pesquisa, é realmente ganhar insumos para entender onde a gente pode mudar a rota. Porque a gente não sabe tudo, como eu disse agora há pouco, né? Então, muitas vezes, você solta um programa
e ele não acaba tendo a adesão que você gostaria num processo de desenvolvimento. Então a gente pergunta mesmo, você acha que esse benefício faz sentido para você? Lógico. Não, não faz. A gente tem uma outra agenda muito importante de sustentabilidade e ESG dentro das AIS. Uma parte muito relevante com o social, né, de cuidado com os jovens. A gente está sempre perguntando se aquilo, de fato, eles acreditam que tem conexão com os nossos valores, porque não adianta a gente achar que tem, o time de gestão achar que tem, e o colaborador não se sentir pertencido naquele ambiente. Então, eu acho que esse processo de escuta é bem relevante. Uhum. Não, eu achei maravilhoso. E assim, deve existir desafios em tudo isso, né? Não deve ser simples. E aí eu queria entender um pouquinho, você comentou do feedback, da importância disso. Sim. Né? Que papel o feedback, esses pulsos, né? A comunicação desempenham no desenvolvimento dos colaboradores? Eu não acredito num desenvolvimento sem essas ações acontecendo, Claro. né? Então, qual é o papel disso tudo? Eu acho que é crucial. Eu não acho que... A empresa não se faz sozinha, uma área de recursos humanos não se faz sozinha, a gente se faz de gente. A gente precisa de gente para trabalhar, gente precisa de gente para viver. Então, eu acho bem relevante essas práticas, o aprimoramento constante dessas práticas. Se a gente for olhar, a área de recursos humanos evoluiu muito, né? Então, eu estou nesse mercado aí há um tempo e a gente foi olhando cada vez mais para a experiência, para a individualização. Uhum. Claro que numa empresa, né, global como as AIS, tem muitas ações que elas acontecem de forma conjunta, mas também tem muita coisa que a gente olha o indivíduo, o que faz sentido para aquela pessoa. Então, eu realmente sou muito defensora das práticas de recursos humanos e da evolução que a gente tem que estar olhando o tempo todo, bem de inovação mesmo, para estar antenado e trazendo o que a gente tem de melhor para as pessoas, né? E como assegurar, então, né, que essas práticas que a gente está citando aqui, né, você falou, é feito de gente, a cultura é feita de gente também, só que uma coisa é a gente falar e está escrito isso no papel, outra coisa é isso ser praticado e assegurar que isso aconteça dentro da empresa para todos os colaboradores. Como é que vocês fazem para que essas práticas sejam integradas a essa cultura organizacional das AIS Vision? Desenvolvimento de liderança. Aí, assim, é unânime, né, para nós. Então, eu tenho que ter veículos para fazer com que isso chegue nas pontas da melhor maneira possível. E quem que está na ponta o tempo todo com as equipes? O gestor. É esse cara que tem que estar com banho de cultura, que tem que estar vivendo aquilo com paixão, que tem que estar dando exemplo do que ele acredita. Então, ele tem que transpirar isso que a gente dissemina o tempo todo. Então, para mim, desenvolvimento de liderança, trazer todo mundo para um time só. A gente tem uma coisa lá nas AIS que a gente fala que one team, best team. Então, a gente pode fazer as coisas, é interessante olhar para as equipes, mas juntos é muito melhor. Sim. Então, a gente pode até correr, mas para chegar lá na ponta, tem que ser junto. Então, acho que é por isso que é tão importante o trabalho com a liderança. Eu quero abusar da sua experiência, Fabiola. Traz exemplos para a gente desse desenvolvimento de liderança que você vê esse impacto significativo nisso. A gente está com um programa recente agora, que chama... É o Programa de Desenvolvimento da Liderança das AIS, no qual a gente trabalha algumas competências. Esse ano, por exemplo, a gente optou por trabalhar com a competência de comunicação. Mas por que a gente fez isso, né? Nessas pesquisas de pulso que a gente faz todo ano certificações do Great Place to Work, a gente ouviu muito a questão do déficit da competência de comunicação dentro da nossa liderança. Então, por isso que a gente decidiu atuar com essa competência. E a gente está fazendo uma formação com 100% da liderança da empresa para entender quais as melhores práticas de comunicação a gente pode ter para somar junto às equipes. Então, é entender desde o meu estilo de comunicação enquanto líder, de fato, como que é ter uma comunicação mais assertiva, trabalhar a comunicação não violenta, para que eu consiga fazer isso chegar de uma maneira mais assertiva para todo mundo. Acho que esse é um exemplo que eu posso te dar. Olha só, tá dado, recado dado, ótimo. Para você, Fabiola, como é que você tem enxergado o bem-estar? Esse é o grande tópico que a gente está discutindo com todo mundo aqui. E eu queria saber, assim, na tua opinião e na tua carreira, né, o que era o bem-estar antes, o que está sendo o bem-estar hoje para as organizações? Eu acredito muito em saúde integrada. Então, eu acho que
A gente tem muito esse olhar de que o ser humano é um ser humano único. Eu não deixo uma pessoa em casa e trago outra para o escritório. Não dá. Há muito tempo a gente já teve isso caiu por terra, né? Se eu sou um ser integrado, eu tenho que cuidar do meu corpo e da minha mente. A empresa tem um papel fundamental nisso. O CNPJ tem, de fato, um papel fundamental nisso. O ambiente que eu vivo na minha casa também tem um papel fundamental no que eu vivo. E por que não eu, enquanto organização, conseguir promover melhor isso e disseminar essas práticas com o meu colaborador? Então, trazer a família para perto também é muito importante. Quando eu olho para um programa de preparação de jovens, por que não começar a pensar em cuidar dos jovens dos meus colaboradores que estão aí começando a entrar em etapa de adolescência, de olhar para programas de jovem aprendiz? Então, a gente está sempre pensando lá nas AIS em maneiras pelas quais eu consiga trazer cada vez mais essa integração de saúde mental e saúde física. Esportes na nossa vida, eu acho que eu não preciso nem chover no molhado para dizer o quanto isso é relevante. A gente sabe que se a gente quiser chegar com qualidade até os nossos 80, 90 anos, que é a nossa estimativa de vida hoje, eu só chego através do esporte e eu também só chego com uma mente sã. Então, eu acho que o bem-estar, o autocuidado, é preciso muita responsabilização para a gente fazer isso acontecer. Então, para mim, não há a menor dúvida do benefício disso. Assim. Na sua opinião como profissional, Fabíola, qual que é o papel, por exemplo, do El Hub nisso tudo que a gente está discutindo? Eu acho que o trabalho que vocês fazem é lindo, né? Então, eu ser uma empresa no qual eu seja um veículo que facilite o caminho das pessoas através do esporte, através de um autocuidado, eu acho que isso é fundamental. Assim. Então, por que não levar isso para as empresas? Acho que foi isso que o El Hub trouxe para a gente, né? Qual é um caminho que eu, enquanto empresa, ofereço para o meu colaborador para facilitar isso tudo? Antes a gente não ouvia falar dentro das empresas, há muito tempo atrás, porque vamos na academia, isso aqui. Hoje, a gente tem as pessoas indo para a academia na hora do almoço, a gente vê um movimento muito maior. Acho que esse conjunto todo que a gente vai pensando e a El Hub traz é sensacional e necessário, né? Então a gente não vê mais ninguém hoje falando que não quer mais chegar. Todo mundo quer viver bastante. Se eu quero viver bastante, eu preciso cuidar da minha máquina. Boa. Né? Senão não tem jeito. Não tem como. Fabíola, pergunta pessoal, como é que você tem cuidado do seu bem-estar? Ixi, olha, eu faço musculação desde os meus 15 anos, eu gosto. Então, para mim, ter esse movimento na minha vida é fundamental. Eu gosto de bike, já participei muito de provas de rua, de corrida, meu marido também. Então eu acho que... E além disso, eu cuido muito da minha cabeça, né? Então a minha psicoterapia está sempre em dia, é uma coisa que eu acredito, que eu dou valor, e acho que cuidar dessas duas coisas aqui e daqui e da máquina toda é fundamental. E eu prezo isso no meu dia a dia de verdade. Malho de manhã, todo dia. Não é que seja maravilhoso acordar cedo para malhar, mas entre malhar de manhã... Não vamos mentir, tem que ser verdadeiro, né? Entre malhar de manhã e malhar à noite, eu gosto mais do matutino. E isso me faz bem. Então, é muito satisfatório quando você sabe que você cuidou de você, assim. É um carinho consigo mesmo. Se eu não tenho carinho e cuidado comigo, como é que eu vou ter com o outro, né? Então, acho que parte daí. E como que você linka isso ao desenvolvimento das pessoas? Total. Porque é isso que eu te disse, se eu cuido de mim, eu sei que eu posso cuidar do outro também. Trabalhar com recursos humanos é servir o tempo todo. Essa profissão tem muito disso, de olhar para o outro com compaixão, com empatia. As empresas estão aqui para dar resultado, elas estão aqui para ser uma coisa integrada com a mente e o corpo das pessoas. O trabalho, como eu te disse, não fica fora disso. Então, quando eu entendo o meu papel como área de recursos humanos dentro de uma empresa, eu sei que eu estou indo muito além de trabalhar apenas para que eu chegue num resultado. Eu tenho como no meio do caminho. E o como é fundamental, porque eu não quero deixar corpinhos caídos pelo meio do caminho, porque eu bati meu número, eu atingi a minha meta. Como é que eu faço isso com qualidade? E como é que eu faço isso olhando para o outro como um ser humano? É isso que a gente tem sempre que cuidar. Olha só que maravilha. Chegou aquela nossa hora, que é a hora do nosso check-in. Fabíola, na sua opinião, qual é o futuro do bem-estar corporativo, especialmente em empresas que buscam equilibrar o desenvolvimento profissional dos colaboradores com o cuidado contínuo do seu bem-estar?
Para mim, o futuro é brilhante. Por que isso? De novo, a gente está começando a ter cada vez mais incorporado a questão do cuidado. Sabemos que você vai num médico hoje, numa ginecologista, por exemplo, ela não vai apenas fazer contigo a parte clínica do que cabe a ela enquanto especialista numa área médica. A primeira coisa que ela vai te perguntar é: você está dormindo bem? Você está comendo bem? Como é que está a sua alimentação? Se eu começo a entender que o meu corpo é uma coisa integrada e olho para a Well Hub como uma empresa que olha para bem-estar, eu estou falando de tudo isso para uma qualidade de vida. Quando eu penso numa produção, num ambiente produtivo, né, como o mundo do trabalho, eu estou ali, eu estou produzindo, eu estou colocando a serviço da empresa todo o meu conhecimento como um ser integrado, que pensa, que produz, que sente. Então, o bem-estar, você nota que ele se conecta com tudo isso. Com o pensar, com o querer, com o sentir. Eu não vejo mais espaço para a gente não trabalhar isso dentro das empresas. Eu não vejo mais espaço para a gente falar em cuidado de carreira e não olhar para conhecimento técnico daquilo que eu quero aportar para uma empresa e também o cuidado. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito bom pela frente. Eu olho com muita positividade, né? Muito otimismo da forma como a gente vai cada vez. Eu acho que a gente só vai melhorar. De verdade, eu vejo meus pais. Meus pais têm 72, minha mãe 71, né? Eles não fizeram esportes a vida inteira. Sim. Nada. Tem uma família... Se discutia isso, né? Uma família de imigrantes italianos, imagina, só sabia trabalhar na roça. Meus pais eram para a cidade com 22 anos cada um. Só trabalhar. Hoje os dois, nos seus 70 e poucos anos, olha lá, seu José e Dona Inês, ou vocês vão para a academia, ou vocês não vão chegar nos 90 anos. Então, os dois. Então, você vê, não tem mais espaço. Ou eu cuido de mim, ou eu não tenho a qualidade que eu espero para ver as belas coisas da vida, para ver um neto crescer. E a gente que está aqui em plena atividade do trabalho, né, produzindo, entregando, criando filho, criando família, eu acho que a gente não tem mais outro caminho mesmo. Está muito claro para todo mundo. Nessas discussões, Fabíola, não sei se para você também, mas tem me impactado muito agora que a gente está consciente disso tudo, que a gente discute abertamente isso, e a gente fala de futuro agora, mas nós estamos falando de uma realidade, isso é presente, está acontecendo agora, né? Eu acho que essas discussões que a gente está tendo e esse enfoque que a gente está dando é para mostrar que, sim, as organizações estão preocupadas, a Zais Vision está preocupado, real, é verdadeiro essa preocupação das empresas. E aí você começa a pensar um pouquinho em que momento alguém dividiu a gente, né? Falou assim, cara, não, corta a cabeça, corta o coração, né? Corta o corpo, pausa a Fabíola aqui no pessoal, continua, não é verdade? Mas isso começou lá no Fordismo, né? Quando a gente olhou para a Revolução Industrial como o ser humano como uma maquininha. E a gente depois demorou muitos anos para entender que aquela criatura que bate o martelo, ela sente, ela pensa, ela traz seus problemas junto, aquele corpinho não vem separado, né? Acho que é muito disso. É maravilhoso. Olha, gente, e assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do Well Hub. E hoje a gente teve esse papo maravilhoso com a Fabíola Ancioto, trazendo insights maravilhosos sobre a importância da cultura organizacional no desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores. Fabíola, eu quero te agradecer. Eu que agradeço a você, agradeço o espaço, obrigada. Imagina. Bate-papo gostoso, dá pra gente ficar aqui mais um pouquinho. Verdade. E lembre-se, se você não é um cliente Well Hub, procure um de nossos especialistas em bem-estar. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Ou se você estiver assistindo pelo YouTube, vai aparecer um QR Code aí na tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe, continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com seu bem-estar.